Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Valéria Carvalho, eu sou professora de costura criativa e a minha missão aqui é trazer peças descomplicadas e vendáveis para você fazer dinheiro aí no seu ateliê. Isso é muito bom, né? Todo mundo gosta. Hoje eu vim trazer para você um porta-livro ou porta-bíblia. Eu desenvolvi essa peça a pedido da minha filha. Ela ama ler e ela anda com o livro para cima e para baixo para todo lugar que ela vai. Só que ela queria um livro, um porta-livro que tivesse alça transversal, como se fosse uma bolsa, e que a abertura ficasse na parte de baixo, a alça em cima, a abertura na parte de baixo, para que ela pudesse abrir a capa sem precisar tirar a bolsa. Às vezes, com a própria bolsa no ombro, ela poderia abrir e ler sem problema nenhum. E foi o que eu fiz. Então, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, tá? Vou mostrar para você agora todas as partes da peça, o que que eu vou usar, todos os materiais, vou te mostrar aqui tudo certinho. Essa aula é gratuita, você pode assistir quantas vezes você quiser e fazer aí no seu ateliê da forma que você achar melhor. Se você gostar da aula e quiser adquirir o projeto, ele está por um custo de R$ 20 somente, tá bom? Então, a aula é gratuita, você assiste quantas vezes quiser, mas o projeto, o molde, as medidas é pago R$ 20, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir o projeto, é só clicar no link para comprar, tá bom? Qualquer dúvida também pode me chamar por aqui. Mas a aula está aí liberada, você pode assistir quantas vezes quiser, tá? Também estruturei com 37,50, o forro do mesmo tamanho. E esse aqui é o nosso canal do zíper, ele é comprido, tá? Tá em duas partes. O zíper vai aqui no meio, então eu cortei duas partes dele, o zíper e o forro. É isso que a gente vai precisar para fazer essa bolsa. Além das alças, é claro que eu não peguei aqui, e do vivo. Eu vou colocar vivo, eu vou fabricar meu vivo, tá? Ó, eu cortei uma tira de 2,5 cm do mesmo sintético e vou usar aquele espaguete para vivo. Vou fabricar meu vivo para fazer a bolsa. Se você quiser usar vivo plástico, pode usar também, fica à vontade. O vivo plástico não valoriza tanto a bolsa. Então, se você quiser dar um ar mais elegante na sua peça, fabrica seu vivo do mesmo material, tá bom? Pode ser de cor diferente, não tem problema, depende da composição que você quer, mas o vivo fabricado com o mesmo material, ele dá um ar mais elegante para a bolsa, tá bom? O que que eu vou usar de alça? Eu vou usar alça chique de 4 centímetros. Pode usar de 3? Pode, tá? Menos que 3 acho que não fica legal, não. Eu gosto muito da de 4 centímetros, preta, da mesma cor, claro. Outra coisa sobre a alça também pode valorizar ou desvalorizar sua bolsa. Já vi muitas bolsas bonitas com uma alça que não tem muita qualidade. Já você bate o olho e vê que não é a mesma coisa, tá? Então, cuidado na hora de escolher a alça. Se for uma peça mais simples, tudo bem você usar uma alça mais simples. Se for uma peça mais elaborada, procura usar uma alça melhor, porque isso vai agregar valor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o bolso, tá? O bolso da parte de fora. Como eu disse, eu vou fazer sem forro. Se você quiser, você pode fazer com forro. Vou pegar o zíper, colocar direito do zíper com o direito do material. O preto não é muito bom, né, gente, para ver. Eu devia ter pego uma outra cor, mas enfim, agora vamos. Coloquei aqui direito com direito, bem na borda, e vou passar uma costura. Costura normal, margem de um pé de máquina, tá bom? Agora eu só vou virar aqui, jogar a costura para baixo, vou aqui dobrar e vou passar o pesponto. O pesponto, eu passo ele bem rente, eu não dou margem de um pé de máquina, tá? Eu passo ele bem rente, mais fino, que fica mais elegante.
Olha só. A minha máquina é uma máquina industrial transporte duplo, porque eu faço muita costura pesada. Isso aqui você pode fazer até numa máquina doméstica, tá? Olha como que fica atrás. Como eu falei, eu não vou colocar forro, que eu acho desnecessário, mas se você quiser colocar, pode colocar. O ponto de fechamento, eu sempre uso ponto 3,5 e no pesponto eu uso 4, 4,5, dependendo da espessura da peça, tá? Eu cortei 2,5 centímetros do nosso sintético para fazer como se fosse um viés aqui, para dar um acabamento na parte de cima desse zíper. Então, o que que eu faço? Eu só dobro ele ao meio, abraço o zíper e pronto. É só para dar um acabamento, tá? Olha só como que ficou. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o nosso cursor aqui para poder aplicar esse bolso lá no espelho da bolsa porta-livro. Tá aqui o nosso bolso já com o cursor colocado. Agora eu vou aplicar aqui na bolsa desta forma aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. O que que eu vou fazer? Vou achar o meio aqui, vou colocar, vou costurar na volta e na parte de cima, tá bom? Vou costurar aqui na parte de cima também, para formar o nosso bolso, antes de colocar o forro aqui atrás, né? Claro, que às vezes a gente esquece. Então, vamos lá. Vou costurar pela parte de trás, porque eu sempre corto o bolso um pouquinho maior para não ficar muito certinho e dar problema. Então, eu corto maior, não corto o arredondado, isso eu arredondo depois. Então, vou costurar pela parte de trás, porque eu vejo onde está a margem certinha. É uma costura de segurança, tá bom? Só na beiradinha, só para segurar o bolso aqui. Costura de segurança, eu costumo usar um ponto mais largo, tá? Só para não ficar picotando o sintético. Agora, nós vamos passar a costura aqui, tá? Para prender, porque senão esse bolso vai ficar aberto. Já refilei a nossa tampa da bolsa, tá tudo, o excesso foi retirado. Vou posicionar aqui o forro, olha só, eu sempre corto o forro maior, eu não corto exatamente ele na medida, porque às vezes você vai costurar, dá uma deslizada, fica faltando um pedaço, fica torto, é só para você passar raiva. Então, eu sempre corto maior, tá bom? Eu acho bem mais confortável costurar desse jeito. Aqui também é uma costura de segurança na volta toda, ponto grande, só para prender o forro aqui nessa parte. Pronto, já coloquei o forro, já refilei, tá tudo certo. O que que falta agora? A aba por onde vai prender a capa do livro ou da Bíblia. Aí você vai cortar lá no molde, tem a medida. Eu cortei uma vez só, porque aqui eu vou dobrar, porque ela tem que ter frente e verso. E vou posicionar aqui, ó. Vou fazer uma costura aqui, um pesponto, e vou posicionar desse jeito aqui. Se você, eu tô aproveitando o material, tem uns retalhos, não dá essa medida. Divide lá ao meio, corta dois, costura e faz ficar desse jeito assim, tá bom? Então, se você quiser aproveitar o material, dá para fazer isso também. Ponto aqui, fiz um pesponto. Agora, presta atenção na hora de posicionar, tá? Essa aqui é a capa do nosso porta-livro. Vai ficar desse jeito assim. Então, essa aba tem que vir nesta parte aqui, ó. Você vai virar e vai colocar a aba assim. Eu também sempre corto um pouquinho maior para não dar problema. Vou fazer uma costura de segurança aqui nessa volta para prender a aba aqui, tá bom? Só a costurinha de segurança na beiradinha, mesma coisa do outro. Olha, esse meu eu cortei um pouquinho menor, eu errei na hora de cortar, tá? Tá vendo que a costura nem pegou aqui? Não faça isso.
sempre corte pelo menos 1 centímetro a mais aqui, para não acontecer esse problema aqui, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de trás, não vou nem mostrar porque é desnecessário. Eu tô aqui com a minha parte de trás, já reforçada com TNT, vou pregar o forro aqui e vou pregar a aba, mesma coisa, tá? Tô aqui com a parte da frente e a parte de trás prontas, cuidado na hora de montar, que tem que ficar assim, tá? Na hora de montar. Tá pronto? Se você for colocar sua etiqueta, coloca antes de colocar o forro, eu esqueci de colocar, tá bom? E agora nós vamos fazer o canal do zíper. Canal do zíper, eu tenho aqui duas partes, né, do meu sintético. Também reforcei atrás com o TNT 150, dando a margem de 1,5 para os dois lados. Vou posicionar direito do meu zíper com direito do sintético, aquele sanduíche básico que a gente faz para colocar zíper. Se você é iniciante, eu recomendo que você prenda o zíper todinho, borda com borda, prenda ele para ficar mais fácil, principalmente porque é um canal de zíper comprido, tá? Quando é menor, quando você já tem mais experiência, às vezes você faz até sem prender. Mas se você tem pouca experiência, prenda para não passar raiva depois, tá? Outra coisa, se você é iniciante, prende tudo e faz uma costurinha de segurança primeiro, antes de colocar o forro. Eu não vou fazer isso porque eu já costuro há muito tempo, então não vejo necessidade. Mas se você é iniciante, é sempre bom ter um pouquinho de segurança a mais. Olha só, prendi tudo, agora eu venho com o forro, que eu também cortei maior. Eu sempre corto maior para mais fácil costurar assim. Vou posicionar direito do forro com o direito do sintético, um em cima do outro para fazer nosso sanduíche. Como eu falei, se você é iniciante, faz primeiro uma costurinha de segurança aqui, depois você posiciona o forro e costura, tá bom? Aí fica a seu critério o que você achar melhor. O que que eu cortei maior? Ó, eu cortei maior tanto no comprimento quanto na largura. Quer cortar do mesmo tamanho do molde? Pode cortar, fica à vontade. Eu sempre costuro do lado mais forte. Esse lado é mais frágil, às vezes enruga um pouco, principalmente porque minha máquina é uma máquina de costura pesada. Então, eu sempre costuro pelo lado do sintético. Eu não uso calcador de zíper. Eu só tenho esse calcador e calcador de vivo, tá bom? Eu só troco quando eu vou colocar vivo. O que que eu faço? Eu posiciono o pezinho, o calcador, bem rente ao dente do meu zíper, tá? Bem rente à cremalheira. Essa é a margem que eu uso, tá? Sempre dou retrocesso no início e no final da costura para garantir que vai sair tudo certinho. Aí você faz do jeito que você achar melhor, tá? Ponto, sempre ponto 3,5 no fechamento, ponto 4,5 no pesponto. Vamos lá. Costura pronta, o que que eu vou fazer? Vou virar. Tem muita gente que não gosta de que o pesponto apareça aqui atrás. Se você não gosta que o seu pesponto apareça aqui atrás, o que que você vai fazer? Você vai ter que pespontar aqui, certo? Você vai pespontar assim, ó. Joga a parte de cima para lá e deixa desse jeito aqui. Aí você vai fazer o pesponto, ele não vai aparecer aqui embaixo. Se você não tem problema com isso, você joga tudo para o mesmo lado, assim, e faz o seu pesponto, tá bom? Eu vou fazer sem o pesponto aparecer no forro. Então, eu vou jogar tudo para cá, deixar o forro para esse lado, o sintético para o outro, e vou fazer meu pesponto. Não é um pé de máquina, meio pé de máquina, é bem rente a costura que eu faço, porque fica mais bonito, tá bom? Isso é uma questão de preferência.
Olha só como que ficou. Aí você vai falar, ah, mas e esse forro não vai ficar criando um papinho aqui, atrapalhando correr o zíper? Não vai. Por quê? Porque nós vamos prender ele aqui, que é isso que eu vou fazer agora. Agora eu jogo o forro todo para cá, para onde ele tem que ficar, e vou passar uma costura de segurança aqui na volta toda, prendendo esse forro, tá? Costura grande, aliás, ponto grande, porque é uma costura de segurança, tá bom? Vê se o forro tá todo certinho, empurra ele para trás, para ele ficar bem assentado. O que eu vou fazer agora? Vou refilar a sobra e vou fazer o restante do canal do zíper. De novo, direito do sintético com direito do sintético. Vou posicionar bem na borda do zíper, fazer meu sanduíche de novo com o forro e vou completar o meu canal do zíper. Pronto, nosso canal do zíper tá pronto. Olha só. Coloquei 2 cursores. Por que que eu coloquei 2 cursores ou puxadores? É um canal longo. Eu acho que fica desconfortável para a pessoa usar com um cursor só dando a volta toda. Então, eu sempre coloco 2. Até porque, caso aconteça, é muito raro de um, mas caso aconteça de um dar problema, ainda tem o outro funcionando. Mas eu falo mais pela praticidade mesmo de abrir um zíper muito comprido, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o fole ou o freio, que é essa parte aqui que é a terminação do canal de zíper. Só que a nossa alça, a gente vai ter uma alcinha de mão, além da alça transversal, a gente vai ter uma alça de mão. Essa alça de mão vai ser posicionada aqui, tá? Ó, peguei esse pedaço, vou centralizar, colocar bem no centro e vou passar uma costura de segurança, só para prender essa alça aqui que vai ficar desse jeito, tá? Olha só, fiz só uma costurinha de segurança para prender a alça aqui. E como vai ter alça transversal, eu preciso colocar um suporte para a alça transversal. Eu escolhi colocar esse suporte aqui. Olha só, peguei a bolsa que eu fiz para minha filha para mostrar para vocês. Essa alça aqui ficou até um pouco mais curta, essa aqui vai ficar mais comprida, tá? Então, a bolsa tá assim, eu coloquei o suporte para alça transversal aqui, ó, saindo daqui, tá? Nessa aqui eu fiz com o mesmo material da bolsa. Fiz um suporte com o mesmo material da bolsa. Nessa outra aqui eu vou usar outra alça chique, só que mais estreita. Essa aqui tem 3 centímetros. Vou colocar minha argola e vou fazer o suporte desse jeito aqui, tá bom? É esse suporte aqui, ó, para segurar a alça transversal, tá? Olha só como que eu vou fazer. Eu peguei aqui 9 centímetros da minha alça, peguei uma argola e vou posicionar aqui também, centralizando aqui no meu fole. E vou passar uma costura de segurança. Tá vendo? Pronto. É isso aqui. Agora, nós vamos posicionar direito do fole com o direito do canal do zíper. Posiciona bem certinho. Prende. Vem com o forro, vou virar. Direito do forro com direito do forro. Vou posicionar. Vou prender. E vou costurar, tá? Não é costura de segurança, aqui é costura de fechamento. Um pé de máquina, ponto 3,5. Esse excesso de zíper eu nunca corto, eu nunca deixo o zíper rente aqui, não gosto, tá? Até porque eu já tive problema, é raro, mas eu já tive problema numa bolsa, que deu problema no cursor, eu consegui descosturar só aqui e recolocar outro cursor. Se ele tivesse rente, eu não teria conseguido, tá?
que a gente faz agora? Vira tudo, joga tudo para lá e pesponta, tá bom? Você pode jogar já o forro, tá? Joga tudo para o mesmo lado, ó, joga tudo para o mesmo lado e pesponta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pespontar desse jeito aqui? Não, eu vou deixar essa linguinha, esse suporte para cá e vou pespontar aqui. Ou você pode puxar a alça, melhor. Eu vou puxar a alça, liberar essa parte e pespontar só aqui embaixo, para não... Será que deu? Acho que eu tirei do rumo, né? Ó, eu não vou pespontar em cima da alça. Se você quiser, você pode pespontar. Não prejudica, tá bom? Mas eu vou pespontar aqui, ó. Vou erguer a alça e vou pespontar só a parte do sintético. Como ela é pequena, eu consigo entrar na máquina tranquilamente. Olha só, ficou assim, tá? O pesponto tá aqui, pegando o sintético e o forro, ó, pegou o sintético e o forro, mas não pegou a alça, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte aqui, levar lá para o final do canal do zíper para formar o nosso canal. Direito com direito, bem encaixado. Prende. Venho com o forro, o que eu vou fazer, ó? Vou dar uma enroladinha aqui, vou trazer o forro e encaixar aqui. Eu posso até puxar isso para cá e encaixar o meu forro aqui, ó, tá? Com essa parte toda para fora, porque senão você não vai conseguir. Prende e faz a costura. Sempre que você for começar uma costura ou parar, para com a agulha para baixo, presa no material. Porque, por exemplo, se eu precisar movimentar o material e eu parar com a agulha para cima, ele pode sair do lugar que eu quero. Então, para sempre com a agulha para baixo. Comece a costurar sempre com a agulha já enfiada no material. A minha máquina não é automática, daquelas que você programa para já parar com a agulha para baixo. Então, eu tenho que fazer isso manualmente. Agora, a gente desvira aqui e vai fazer a mesma coisa, tá? Agora, além do pesponto que eu tenho que fazer aqui, como eu fiz do outro lado, eu tenho que prender esse forro aqui no material de fora, passando uma costurinha de segurança nas laterais, só para prender o forro, tá bom? Para ele não ficar solto aqui. O canal tá pronto, o canal do zíper tá pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o meio. Vou achar o meio do meu canal do zíper, tá? Como que eu faço isso? Eu junto aqui, ó, a costura, é a melhor forma de achar o meio. Costura com costura, certinho. Vou prender, viro, costura com costura, vou prender. E agora eu vou fazer um pique no meio, tá bom? Ó, vou pegar aqui, vou fazer um pique em cima e embaixo. Outro lado, a mesma coisa. Vou chegar aqui no meio, em cima e embaixo. Agora, eu vou achar o outro meio. Vou pegar esses dois piques, vou juntar aqui, ó, pique com pique. Vocês dá para vocês enxergarem o pique aqui, ó. Vou juntar pique com pique e vou achar os outros meios. Isso vai facilitar a sua peça ficar bem simétrica, tá? Ó, venho aqui e faço o pique nos outros meios. Já vou mostrar para vocês lá no espelho, que aí no meu espelho eu também fiz os piques. Pronto, já achei os meios.
Olha só, o meu, menti, né? Não marquei. Ah, aqui eu marquei, ó. Tá vendo que aqui eu dei um pique aqui no meio, e aqui nas laterais também. Não sei se dá para ver, mas ó, eu marquei os 4 meios. Por quê? Na hora que eu posicionar o canal do zíper aqui, vai ficar tranquilo para eu poder fechar, tá? Mas o que que eu preciso fazer agora? Antes disso, antes do fechamento, colocar o vivo. Se você não gosta de vivo, tem dificuldade, não quer colocar, não precisa. Fecha a sua bolsa sem o vivo. Se você tem facilidade, coloca, porque o vivo dá um charme a mais, uma estrutura a mais. Vamos concluir nossa bolsa? Canal do zíper pronto. Os 2 espelhos prontos. Agora a gente vai fazer o fechamento, tá? Eu sempre, ó, aqui eu coloquei o vivo, encapado, do jeito que eu falei que colocar. Mas você pode colocar o vivo comum também, o vivo plástico, caso você prefira, tá? Aí é questão de gosto. Vou encaixar meio no meio para poder fazer o fechamento. Cuidado para não fechar do lado errado, tá bom? Bora fechar nossa bolsa? Canal do zíper pronto. Os 2 espelhos prontos. Para não errar, vamos observar o seguinte: a bolsa vai ficar assim, certo? O bolso tá aqui, ó, né? Então, ela vai ficar assim. Significa que a alça tem que ficar aqui. Então, a parte do fole vai ter que ficar ligada aqui, porque a bolsa vai ficar assim, tá bom? Olha só. Então, essa parte aqui, ó, da aba fica para fora, tá? Na hora de encaixar. Presta atenção para não encaixar errado, é só você olhar. Essa aqui é a bolsa, vamos dizer que você está olhando ela em pé, ela tá aqui. Aqui em cima tá a alça, então, ó, parte do fole onde tá a alça tem que encaixar aqui, tá bom? Só que do lado do avesso, né, pra gente poder fechar. Então, vamos lá. Vou encaixar aqui meio com meio. Vou colocar meus clips. A medida tá dando certinho, não tem sobra, não tem falta, não tem nada, tá? Vai encaixar certinho, pode ficar tranquilo. É só encaixar os meios aí. Essa parte aqui vai ficar mais volumosa por conta do bolso e do encerramento do vivo que eu coloquei aqui, então ela vai ficar um pouco mais volumosa. Só que esse sintético que eu estou usando, ele é bem macio. Então, a gente não, se você for usar o mesmo sintético, não vai ter problema quanto a isso, tá? Tudo clipado, agora eu vou costurar. Nunca é demais dar uma conferida, ver se tá tudo certo. Olha só, a alça tá aqui, a bolsa tá em pé, tá certo, eu conferi, beleza. Então, pode fechar. Eu sempre, como tem vivo, eu vou fechar com pé de vivo. Você fecha da maneira que você já está acostumado. Tem gente que não usa pé de vivo, tem gente que usa pé de zíper. Eu uso pé de vivo, estou acostumada com ele, acho que ele foi feito para isso, encaixa perfeitamente, então eu vou usar o pé de vivo, tá bom? Olha só, fechou? Vem aqui atrás, confere, dá uma olhada se o vivo ficou bem colocado, bem encaixado. Se você vê que ficou alguma falha, ficou muito longe, volta, passa mais uma costura para ele ficar mais próximo. Quanto mais próximo ficar do gordinho do vivo, mais bonita vai ficar a sua peça, tá? Conferiu tudo, tá ok? Vamos passar o viés para dar o acabamento. Eu vou usar aqui o viés Boneon. Como eu não tenho aqui um boneon marrom da cor do meu forro, eu vou usar esse bege. Na verdade, eu compro esse bege de peça inteira, que eu uso ele em tudo.
Todas as peças que eu vou fazer, a não ser que seja uma peça preta. Se for preto, eu não gosto, aí eu uso o viés preto. Mas nas outras peças que eu faço, de qualquer cor, por dentro eu só uso esse aqui mesmo, tá? Pronto, viés colocado. Agora, o que que eu vou fazer? Colocar a outra parte da bolsa, que é exatamente o mesmo processo. Você precisa ver? Não, porque é a mesma coisa, né? Então, vamos economizar tempo na aula. Eu vou fechar isso aqui e vou. Nossa bolsa está pronta. Já vou mostrar tudo dela para vocês. O que que falta? A alça. Para alça transversal, a gente vai usar 1,40 m da mesma alça chique de 4 centímetros, dois mosquetões e um regulador, tá? Primeiro, a gente vai colocar o regulador. Como que eu coloco o regulador? Tá vendo que aqui tem uma emenda, a emenda do regulador? Eu vou deixar essa emenda para cima e vou colocar a fita aqui, ó, na parte de baixo que não tem emenda. Entrou, saiu, ó. Vou puxar mais um pouco, vou dobrar, vou virar para baixo e vou passar uma costura aqui, tá? Para prender esse regulador aqui. Costura reforçada, hein? Você pode ir e voltar. Agora, eu pego um dos mosquetões, venho aqui, cuidado para a alça não ficar virada, tá? Ó, vou aqui no final da minha alça, vou encaixar o mosquetão e vou levar ele bem para lá para eu ver se a alça não tá virada. Não tá virada, ó. Vou pegar essa ponta, vou encaixar aqui e vou sair. Aí é só puxar. Vê se tá certinho, se estiver torcida, tira e põe de novo. Ó, não tá torcida, tá vendo? Não tá torcida. Venho aqui na ponta, pego outro mosquetão. Tem que observar para onde vai ficar essa costura de dentro, se tá por dentro mesmo, ó. Essa é a parte de dentro, certo? Vou virar a pontinha para a parte de dentro. Ponho aqui e passo uma costura para dar acabamento. Pronto, agora é só cortar essas linhas e a nossa alça transversal tá pronta. Bolsa finalizada, gente, ficou muito bonita essa preta, hein? Olha, aqui na alça, onde eu cortei o excesso de linha, você pode também passar um isqueiro aqui para dar uma seladinha, que fica perfeito, tá? Então, vamos lá. Tá aqui a nossa bolsa, porta-livro ou porta-bíblia. Olha só que luxo. A parte da frente tem esse bolso aqui, que você pode colocar um celular, por exemplo. O meu tá com a capinha, deixa eu tirar a capinha. Ó, você pode colocar um celular, por exemplo, tá? Já coloquei um livro aqui para vocês verem. A alça vai ser encaixada aqui, ó. Já vou pôr a alça para vocês verem. Olha que luxo que fica essa bolsa, gente. Olha isso. Olha isto. Parece uma bolsa normal, né? Não um porta-livro ou porta-bíblia, né?
Olha só. Já coloquei um livro aqui dentro, tá? Pra vocês verem. Nossa, deu uma estourada, né? Ó, o livro tá aqui. O que a minha filha queria, o que a minha filha queria, que ela falou, era abrir sem precisar tirar a alça, sem precisar tirar nada e ler o livro, né? Então, isso é possível. Por que que ela ainda está sobrando aqui? Eu fiz para caber um livro mais grosso também, né? A pessoa pode usar do jeito que ela quiser. Minha filha, como ela lê muitos livros grossos. Então, eu fiz na medida do mais grosso que ela tinha, porque assim ela pode carregar ele e os outros mais finos. Então, você tem que pensar na utilidade disso para o seu cliente, não basear só no que você tem em casa, tá? Gente, ficou muito chique. Eu vou até levantar aqui e colocar ela para mostrar. Olha só, deixa eu abaixar um pouco. Olha que legal. Olha isso. Deixa eu chegar mais pra cá. Olha, não parece. Bolsa normal. Uma bolsa transversal. E a alcinha aqui, que eu acho que tem que ter essa alcinha porque é muito prático, né? A alça regulável, a pessoa põe na altura que quiser. Então, é isso. Uma coisa, deixa eu levantar porque agora ficou estranho. Se você gostou, deixa um like para mim, se quiser deixar um comentário. Se você é nova aqui no canal e ainda não me segue, já me segue aí, porque isso ajuda muito aqui no crescimento, ajuda eu trazer mais aulas. E se você quiser adquirir o molde com as medidas e tudo certinho, o PDF completo, para você fazer desse mesmo tamanho que eu fiz, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, que vai direto para a página para você comprar. Você comprou, já vai receber o molde no seu e-mail, tudo tranquilinho. Qualquer dúvida é só me chamar. E se você comprou o molde ou vai comprar, fica aqui que agora eu vou deixar uma explicação de como você vai imprimir esse molde. Isso é muito importante, tá? Não imprima sem assistir esse pedacinho que eu vou deixar aqui para você agora. Isso vai garantir que você tenha uma peça perfeita, tá bom? Tá aí, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Então vamos lá, vou mostrar aqui como que você vai receber o seu molde. O seu molde tem 5 páginas, tá? Uma das páginas é o fole, tá no tamanho certinho, é só você recortar do jeito que tá indicado. O molde do estruturador, porque se você estiver usando um material externo, tecido ou sintético, que seja muito mole, eu recomendo que você estruture. Pode ser com TNT ou com EVA, ou com os dois. Aí você vai decidir o que fica melhor na sua peça. Tem a parte da aba lateral que segura a capa do livro. Você vai receber a medida dela inteira, você vai cortar desse jeito no forro e vai dobrar, tá? Para criar a sua aba. Na aula eu vou mostrando. Tem o molde do canal do zíper, vou mostrar deitado que fica mais fácil. Molde do canal do zíper, ele tá dividido em 3 partes para poder caber na folha A4, porque esse molde tá no tamanho A4, tá? Você vai ter que juntar as 3 partes para dar a medida certa, o fole inteiro, tá bom? Então você junta as 3 partes que vai dar o fole inteiro. Você vai cortar ele 2 vezes, fole não, desculpa, canal do zíper. Você vai cortar ele inteiro 2 vezes para dar o canal do zíper. E aqui o espelho da bolsa. O que eu chamo de espelho? A parte de cima e a parte de baixo, tá? Aquelas partes maiores. Então, esse aqui é o corpo da nossa bolsa. Você vai cortar 2 vezes também. Todas as instruções estão no molde, tá? Tudo certinho, pode ficar tranquilo. Uma coisa muito importante sobre o molde. Na hora de imprimir, você pode imprimir na sua impressora caseira, sem problema, ou ir numa gráfica rápida. Ele tá em tamanho A4, mas você tem que, na hora de programar a impressão, você tem que colocar tamanho real. Se você não coloca tamanho real, ele vai adequar o tamanho à página, isso é automático da impressora, e vai distorcer as medidas. Não vai dar certo, tá bom? Então, se você for imprimir em casa, você coloca lá a opção tamanho real, que vai sair tudo no tamanho certinho que você precisa
para fazer sua bolsa com todas as medidas, batendo tudo, tá bom?